Olá, a graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 1, os tempos dos gentios. No tópico 3, os 4 últimos impérios mundiais, recomendamos a leitura de Daniel, capítulo 2, e tratamos dos seguintes fatos. Qual é o simbolismo da estátua na visão de Nabucodonosor, relatada em Daniel, no capítulo 2? Quem é a pedra representada segundo Mateus 21, do versículo 42 a 44? E o tópico 4, o orgulho religioso abatido e o político castigado. Recomendamos aí a leitura de Daniel no capítulo 3 e capítulo 4. Amados, neste capítulo 3, temos a história colossal da estátua de ouro feita por Nabucodonosor para ser adorada. E, na consequência disso, a história dos 3 jovens crentes na fornalha. O fato de todos os povos, nações e línguas terem que se prostrar e adorar sugere ali que Nabucodonosor tinha a intenção de unir o seu reino sobre uma religião. Okay? Em Daniel, no capítulo 3, versículo 1, diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Ok? Então, observe, só para nós relembrarmos aqui. A estátua do capítulo 2, ela foi em sonho, tá? Foi uma visão, através de sonho de Nabucodonosor. Esta do capítulo 3, ela é real. Ela tinha 60 côvados de altura, cerca de 29 metros de altura. Por quê? Porque o côvado babilônio tinha 48 centímetros. Okay? O local em que ela foi colocada chama-se Dura. O arqueólogo Orpert, que fez escavações nas ruínas da Babilônia em 1854, achou um pedestal de uma colossal estátua que estaria no lugar chamado Dura, que significa lugar rodeado por muro, né? Que pode ter sido o resto da gigante imagem de ouro de Nabucodonosor. No versículo 5 de Daniel, no capítulo 3, diz: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, observe, a fanfarra provém de um ajuntamento tanto de instrumentos de sopro como de corda. Temos aqui a tentativa de uma religião mundial somente na aparência, né? ou exteriormente. Né? Então, observe, no versículo 3, se você chegou a ler, conforme a nossa recomendação, no versículo 3, fala que era algo para ver. No versículo 5, nós vimos aqui agora, está aí na tela, algo para ouvir. Por quê? Fala dos instrumentos e eles seriam tocados. Mas nada para satisfazer a alma dos ouvintes. Então, estes jovens crentes do livro de Daniel enfrentaram 2 grandes perigos. Primeiro, contaminação das coisas materiais, porém com efeitos espirituais. Nós vimos nas aulas passadas as iguarias do rei, dedicadas primeiramente aos seus deuses. Segundo, a contaminação com as coisas espirituais, religião falsa. Né? Em Daniel, no capítulo 3, verso 6, diz: qualquer que não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Mas é bom nós relembrarmos, né? E nós vamos observar algumas histórias, alguns fatos históricos, para ficar mais fácil de nós entendermos,
Primeiramente, o calor que era dessa fornalha era fornecido por carvão. E, segundo estudiosos, estima-se que a temperatura chegaria de 900 a 1.000 graus Celsius. Tá? Durante a história, nós temos os horrores da Inquisição, né? Instituída ali pela Igreja Romana, como, por exemplo, o Concílio de Tolosa, né? Em 1229, na cidade de Tolosa, na França. E nesse dia aí, que proibiu a leitura da Bíblia pelo povo. A partir desse período aí, só os padres é que iriam fazer a leitura da Bíblia. E entre os anos de 1540 e 1570, a Inquisição matou 900 mil pessoas, ou cristãs, né? 900 mil cristãs na Europa. Só ali na famigerada noite de São Bartolomeu, na França, em 24 de agosto de 1572, ela matou 70 mil cristãos. Tá? Então, uma perseguição, amados. E, observe, um princípio antigo. A fornalha foi criada no tempo de Nabucodonosor. E alguns milênios depois, ela foi implantada também para perseguir os cristãos. Ok? Lá em Daniel, no capítulo 3, verso 8, diz: Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Então, observe, a pressa do ímpio em denunciar o justo. Né? A palavra diz, no mesmo instante. Os acusadores sabiam muito bem das circunstâncias em que esses jovens judeus haviam sido designados para os seus cargos. E estavam ali ressentidos com isso, e com muita inveja, pelo fato de ter o rei promovido estrangeiros para estarem acima deles. Então, pelo relato também que a gente observa nesse capítulo, é que Daniel não estava presente na ocasião. Não tem nenhum relato bíblico ou estudo que fala onde ele estava. Talvez estivesse viajando ou doente, não sei, mas ele não aparece, ok? Em Daniel, no capítulo 3, versículo 13, diz: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Observe, amados. A justiça exigia que os 3 homens não fossem condenados de imediato. Então, somente com base no que diz que, ou alguém diz que. E por isso, a despeito da sua furiosa raiva, Nabucodonosor lhes deu uma chance de se retratarem. Né? Não era uma oportunidade de defesa, entenda isso. Não há nada que os 3 pudessem dizer para se defender diante de Nabucodonosor. A única maneira de retratação seria fazer o que o decreto determinava. A ira cegou o rei, de modo que ele cometeu grandes erros. Como? Primeiro, utilizou os homens mais fortes do exército para amarrar 3 mansos hebreus. Está lá no versículo 20. Segundo, aqueceu demasiadamente a fornalha, o que abreviaria o sofrimento dos 3 jovens. Né? Então, observe, se é que queria prolongar e multiplicar o seu sofrimento, na minha concepção, ele teria que usar menos fogo, né? Para aumentar o período de sofrimento deles. Terceiro, a fornalha superaquecida consumiu os mais fortes soldados do rei. Quarto, o contrassenso do rei quanto a Deus. Observe, amados. Nós vimos no tópico passado, né? Daniel capítulo 2, que lá no versículo 47, ele engrandece a Deus.
E agora, no capítulo 3, versículo 15, desafia a Deus. Assim faz o homem que não controla a sua ira. Aviso, nós temos na palavra de Deus avisos e conselhos bíblicos para o homem iracundo. Provérbios 14, 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ok? Continuando, em Daniel, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente, e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amados, esses três jovens, eles não duvidaram do poder do seu Deus, de livrá-los da fornalha do rei. Mas eles não tinham direito de presumir que ele efetivamente o faria. Se não o fizesse, estavam dispostos a assumir as consequências, não comprometendo a sua consciência diante de tal trama. Né? É aquilo mais ou menos que muitos de nós louvamos aí, né? Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele também é Deus. E foi exatamente isso que esses jovens assumiram. Ou seja, aquela paz interior como fruto do Espírito é essencial ao crente no sofrimento. Por isso o Senhor Jesus deixou a sua paz aos seus seguidores. Em João 14, versículo 29, a parte A. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? Então, observe, Judas ficou com a bolsa de Jesus. Os soldados ficaram com a túnica. O ladrão moribundo ficou com o perdão de Cristo na cruz. A João foi entregue a sua mãe, mas seus discípulos em todos os tempos ficaram com a sua paz. Isso que nós herdamos do Senhor. Amém? Então, Daniel, no capítulo 3, verso 20, diz: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Antes, o rei estava irado e furioso, no versículo 13, mas agora se encheu de uma fúria tremenda, como nós fala no versículo 19. A previsível fúria do rei, diante desse desafio, a sua autoridade, faz com que ele imita ordens de caráter urgentes. Né? As tropas de elite do rei receberam ordens de amarrar os três condenados. Para quê? Para evitar que pudesse se debater e, de alguma forma, escapar da punição. Né? Então, observe, a ira é assim. Se não for controlada, se transforma em cólera cega, louca e incontrolável. Foi isso que aconteceu com o rei. O Salmo 37:8 diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ok? Então, a palavra de Deus constantemente nos orientando. E lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 33 e o 34, a parte A, ainda vem e acrescenta: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo. Isso vemos no caso desses três jovens, amados. Né? Era a presença de Deus ali, mediante a fé desses três jovens. Deus honrando o posicionamento e a fé deles. Isaías 43, versículo 1, a parte B, e o versículo 2. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios,
eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então há promessas, né? Mas nós temos que voltar e sempre lembrar, olha, qual é a maneira de Deus agir? Salvos na fornalha, não da fornalha. Ok? Então observe, Deus, né, não nos promete livrar sempre da angústia, mas de estar conosco em todas as nossas angústias. Se tivermos que atravessar, Ele está conosco. Os salvos na fornalha, amado, foi um milagre maior do que salvos da fornalha. É o caso de Lázaro, por exemplo. Né? O milagre da sua ressurreição foi muito maior do que o milagre da sua cura, caso Jesus viesse para curá-lo. Amém? Então, observe, Daniel, no capítulo 3, verso 29, diz: agora aqui a história já deu uma guinada, mudou um pouquinho. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Né? Então, um decreto sobre blasfêmia contra Deus, baixado por um rei pagão. Né? Então, assim vimos que o tempo dos gentios começa com a adoração de imagens. E desse modo, também findará, amados. O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar e o tempo que pertence a Deus. Né? Então, quando nós falamos idolatria, o que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar e o tempo que pertencem a Deus. Ok? E o quarto e último incidente na vida de Nabucodonosor, capítulo 4, pertence ao período em que os seus grandes projetos arquitetônicos haviam sido concluídos. Né? Um sonho misterioso que alarma o rei. E deixa ali confuso os seus especialistas em interpretação. Né? E esse sonho também foi relatado a Daniel, que depois de alguma hesitação, este contara ao rei o seu significado. E deu um conselho e orientou. Mas, 12 meses depois, o rei fora repentinamente assaltado por uma estranha doença mental, que finalmente o abandonou ou acabou esse período de sofrimento, quando ele levantou os olhos para o céu e reconheceu que Deus era Deus sobre todos os homens. Né? E trata-se de um capítulo da Bíblia escrito por um ímpio. Né? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele começa e termina com atribuição de louvor ao Altíssimo. Ele foi quem escreveu esse capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2 e 3. Parece-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino semiterno, e o seu domínio de geração em geração. Amém? Então, isso é altamente importante, mas na vida de um governante, uma vez que toda autoridade vem de Deus. Né? Lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 1, diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Né? Então, em Daniel, no capítulo 4, verso 8, diz: por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei
o sonho. Amém? Observe, amado. 3 vezes Nabucodonosor afirma que Daniel tinha um espírito dos deuses santos. No versículo 8, no versículo 9 e no versículo 18, capítulo 4. Quando todos os outros falharam, o rei estava preparado para consultar a Daniel, em quem estava ali o espírito dos deuses santos. Se esse rei fosse crente, diria que o profeta era cheio do Espírito Santo. Mas o descrente não sabe falar a língua de Sião, amado. Então ele fala do jeito dele. Daniel, no capítulo 4, versículo 10, a parte B, diz: Estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. A árvore é uma figura comum na Bíblia para representar o ser humano. Né? Nós vimos isso bastante no Salmo 1, no versículo 3, que diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, ou, algumas traduções, prosperará. Israel, por exemplo, amado, se você observar, é figurado por 3 tipos de árvores: a oliveira, a figueira e a videira. O justo comparado à árvore sugere algumas lições importantes. Primeiro, fala do terno cuidado de Deus. Como nós vimos aí, acabamos de ler no Salmo 1, versículo 3. Né? Aí se fala do justo como uma árvore que está plantada. Né? Então, há uma diferença entre uma árvore que foi plantada, porque a árvore plantada denota que ela é objeto de cuidado, de atenção, de proteção, de carinho. A outra que nasceu por si só, nem tanto. Né? 2, uma árvore frutífera de boa qualidade pode voltar ao estado selvagem por falta de cuidado. Né? Ou seja, a parreira, depois que ela dá as suas uvas, né? ela é podada para que ela volte a dar mais ainda. Né? Terceiro, uma árvore só dá fruto depois que cresce, uma vez que está desenvolvida, está pronto para isso. Daniel, capítulo 4, verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Amados, observe. Vigilantes fala de uma classe de anjos. Certamente, a sua principal função é vigiar contra o mal, que sempre tenta preterir, hostilizar e anular os planos de Deus. Então, essa ideia de seres celestes, cuja tarefa é manter guarda, parece ter originado ou surgido na Babilônia. Ok? Daniel, no capítulo 4, versículo 16. Mude-se-lhe o coração, para que não seja coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Então, vamos lá. Vamos entender essa profecia, né? 7 tempos pode se referir a anos, meses, semanas, dias ou horas. A maioria dos teólogos acredita que sejam anos, baseado no uso de tempos em outros trechos aqui de Daniel. Tá? Então, o número 7 na Bíblia, ela tem a simbologia, ou representa a plenitude. Tudo, no entanto, no sonho, foi adaptado para produzir ali uma perplexidade quanto ao que isso poderia significar ou não. A palavra traduzida por tempos é yardat, que significa apontar, designar, consertar.
e se referiria adequadamente ao tempo, considerando como designado, preparado, determinado por Deus. Então, pode significar qualquer período declarado ou designado, ok? No versículo 25, diz: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, ok? E vemos que Deus pode mudar a natureza do homem, amado. Deus pode. E nós temos um registro lá em Apocalipse, né, que no milênio ele mudará a natureza não só dos homens, mas dos animais também. Para quê? Para que haja uma harmonia entre toda a natureza. Então, a queda da árvore assinala o isolamento de Nabucodonosor em relação à sociedade humana. Okay? No versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Então, entender a maneira de Deus agir. Deus esperou 12 meses para que Nabucodonosor se arrependesse. Mas mesmo sendo orientado por Daniel para deixar suas iniquidades e de usar de misericórdia para com os pobres, acabou que não adiantou, né? Ele foi dominado pelo seu orgulho e pela sua vaidade. Mas se nós voltarmos um pouquinho, amados, né? No período lá de Noé, Deus ainda deu para o antediluvianos, ainda esperou mais 7 dias, além do prazo estipulado que ele havia dado. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 7, no versículo 4. Agora, analise. E para mim? E para você? Será que ele está esperando? E por quanto tempo ele está esperando ou ainda vai esperar? Né? Porque o Senhor sempre está nos orientando e nos dirigindo a maneira que nós devemos agir. No versículo 30, a parte A, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Vamos matar aqui algumas curiosidades com relação a essa grande Babilônia que o rei Nabucodonosor tanto exaltava. Aqui se trata, amados, da cidade capital do império, né? Com o mesmo nome. A cidade era extravagante, situosa, além do que se possa imaginar, né? Sem rival na história do mundo da época. Tanto é que lá em Isaías, no capítulo 13, versículo 19, diz: Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Jeremias, no capítulo 51, versículo 41, acrescenta: a glória de toda a terra. Amados, os antigos historiadores declaram que seu muro, né, vamos analisar um pouco a questão do muro. O muro de Babilônia ele tinha 96 quilômetros de extensão. Era dividido em 4 partes de 24, de cada lado da cidade. A muralha ela tinha 90 metros de altura e 25 metros de espessura, né? O muro tinha ainda 250 torres, tinham 100 portões de cobre. E ela foi erguida sobre o rio Eufrates, que dividia a cidade ao meio, né? Então, no meio da cidade, eles fizeram um túnel para o rio correr, né? E fizeram a construção. Então, os diversos muros da cidade, dos palácios e fortalezas, eram tão espessos e altos que, para qualquer tipo de guerra da época, né, era impossível. Era uma cidade inconquistável.
por assim dizer. Né? Amém? Mas, voltando aqui. Mas lá em Isaías, no capítulo 48, versículo 11, diz que Deus já disse que a sua glória ele não dará a outrem. Ele não divide a glória dele com ninguém, amados. E para nós encerrarmos, em Daniel, no capítulo 4, versículo 35, a parte B, acrescenta: ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra, porque tudo está nas mãos do Senhor. Né? Para Deus, é indiferente, amados, operar com o exército dos céus, ou seja, os anjos, ou com os seres humanos, pois tudo a ele pertence. Foi ele que fez todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos para o capítulo 2. Os impérios mundiais discriminados. Tópico 1. A queda do primeiro império mundial, Babilônia. Recomendamos aí a leitura de Daniel, capítulo 5 e capítulo 6. E vamos responder as seguintes questões. Qual o significado das palavras Mene, Tekel, Ufarsim, escrito na parede do palácio, em Daniel, no capítulo 5? E qual o nome do rei que Isaías profetizou que iria capturar a Babilônia e o nome do seu imperador? E aí nós entenderemos também um pouco mais desta queda da Babilônia e um pouco da história. Amém? Mas não esquece. Se você tiver alguma sugestão para melhorar esse material, não esquece de deixar ali nos comentários, bem como de você fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. Né? Deixa aí o seu like, pega esse material, estuda com uma pessoa que ainda não conhece a Deus, porque o nosso objetivo é ganhar almas, né? E dar razão da nossa fé às outras pessoas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.